Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje o nosso conteúdo vai ser sobre sistema linfático. Então a gente já vai falar aqui um pouco das funções dele e dos slides vocês vão ter um pouco mais de entendimento do assunto. Então vamos lá, as principais funções do sistema linfático: remoção de fluidos em excesso nos tecidos corporais, absorção dos ácidos graxos e transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório, produção de células imunes. Ali, quando ele fala de remoção dos fluidos em excesso nos tecidos corporais, a gente tem até o exemplo da água em si. Então vamos lá, a gente vai falar um pouco do baço, dos linfócitos, das tonsilas palatinas, no caso as amígdalas, tonsila faríngea e o timo. Então, o baço ele serve como um reservatório de sangue. Ele também é responsável pela produção de linfócitos B e T. Ele também é responsável pela hematopoiese, no caso, produção de células sanguíneas. Então, é uma boa de se colocar na prova. Hematocaterese, renovação das hemácias, ou seja, ele é responsável por reciclar, não é reciclar, ele é responsável por retirar as que estão ruins do nosso corpo e colocar hemácias novas lá no sistema. Os linfonodos ou gânglios linfáticos têm localização na axila, na virilha, no pescoço, no tórax e no abdômen. Função: filtro para eliminar células neoplásicas e agentes patogênicos e produção de anticorpos. Ou seja, agentes patogênicos são aqueles agentes que vão querer fazer mal ao seu organismo. Então, a função dos gânglios linfáticos é retirar esse cara o mais rápido possível. Filtrar essas células e a produção dos anticorpos justamente para poder ter esse primeiro sistema de defesa. As tonsilas. Tonsila palatina. São duas massas de tecido linfóide localizadas em ambos os lados da garganta, com função de produzir anticorpos para a defesa do organismo. Então, se a Natasha perguntasse, tanto tonsila palatina quanto amígdala, a principal função, produzir anticorpos para a defesa do organismo. Já a tonsila faríngea, localizada na parede posterior, ou seja, atrás da nasofaringe, onde passa o fluxo de ar nasal, tem a função de produção de LGA secretória para a defesa da mucosa contra agentes patogênicos, ou seja, é o famoso catarro. Então, a tonsila faríngea também é uma forma de proteção, mas em primeiro caso vem as amígdalas, que tem a função de produzir anticorpos, enquanto a tonsila faríngea tem ali aquela função de produzir uma espécie de secreção. O timo, localizado na porção antero-superior da região torácica, ou seja, antero na parte da frente, superior, parte de cima do tórax. Função: produção de uma substância chamada timosina, que mantém e promove a maturação de linfócitos, ou seja, maturação ou crescimento, e órgãos linfóides como o baço e os linfonodos. Drenagem linfática. A drenagem linfática é uma técnica de massagem que trabalha o sistema linfático, estimulando-o a trabalhar de forma rápida, ou seja, de forma eficaz, movimentando a linfa até os gânglios linfáticos. A principal função da drenagem linfática é acelerar o processo de retirada de líquidos, foi o que eu falei lá no comecinho da aula, acumulados entre as células, e os resíduos metabólicos, encaminhando-os aos vasos capilares e, por meio de movimentos específicos, direcionando para que sejam eliminados. Aí a gente entra num caso que a moça comprou lá aquele creme que diz que vai reduzir a barriga dela.
mas a gente sabe que não é bem assim. O creme em si, ele não vai reduzir a barriga dela. Só que essa moça, ela fica esfregando tanto a mão na barriga dela, que acaba que ela, de alguma forma, às vezes até sem saber, ela drena um pouco desse líquido que está acumulado na região abdominal. Então, para ela, o creme foi mágico, mas na realidade, o que foi mágico foi o fato dela ter ficado esfregando a barriga dela o tempo todo, por achar que o creme iria fazer milagre. Estimula a regeneração dos tecidos, melhora o sistema imunológico, é relaxante e tranquilizante, combate a celulite e ainda melhora a ação anti-inflamatória do organismo, diminui edemas e a sensação de peso nas pernas. Indicações da drenagem linfática: período pré-menstrual, para quem tem muita celulite, pré e pós-operatórios, pós-mesoterapia, edemas e linfedemas, sensação de cansaço nas pernas e gravidez. Aí a gente tem aqui algumas contraindicações da drenagem linfática, que são no caso de infecções agudas, edemas sistêmicos de origem cardíaca, que aí já entra na questão da gente não poder movimentar esse edema para qualquer outro lugar, insuficiência cardíaca, hipertensão e diabetes, entre os outros que estão aí no slide. A gente tem aqui uns mitos e algumas verdades sobre a drenagem linfática. A drenagem linfática emagrece? Não. Drenagem linfática dói? Não. Drenagem linfática reduz medidas? Sim. Se a moça for fazer uma drenagem linfática, ela pegar uma fita métrica e medir antes e medir depois, ela vai ter uma redução, porque antes ela tinha o líquido acumulado, ela tinha os resíduos acumulados. Quando ela fez a drenagem linfática acabou por tirar esses líquidos dali. Drenagem linfática turbinada. Existem alguns equipamentos para melhorar, mas não vejo diferença. Drenagem linfática reduz celulite? Sim. Drenagem linfática alivia o inchaço? Sim. Drenagem linfática feita com aparelhos. Tem alguns fisioterapeutas, algumas pessoas que utilizam alguns aparelhos, mas a melhor forma é com as mãos. Então foi isso a nossa videoaula, espero que vocês tenham gostado. A drenagem linfática ainda continua sendo um conteúdo da V1. Eu já soltei primeiro para vocês um de sistema urinário e estou só gravando esse aqui para vocês não perderem o conteúdo e até para vocês revisarem um conteúdo antigo, beleza? Espero que tenham gostado. Se surgir alguma dúvida, meu contato está aqui e até a próxima.